Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo reprodutivo. Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 25. Bom, o ciclo reprodutivo feminino ele tem uma duração média de 28 dias. A ovulação ela acontece no meio do ciclo, ou seja, no 14º dia. E divide-se em fase proliferativa e em fase secretora. Vamos entender cada uma dessas fases agora. A fase proliferativa ela vem antes da ovulação propriamente dita. E ela se caracteriza pela reprodução acelerada das células do endométrio, né, aquela camada que reveste o útero, que vai se tornando então cada dia mais espesso. Se caracteriza também pelo crescimento de glândulas e de vasos sanguíneos. Esse processo ele é estimulado pelos estrógenos, tá? A fase secretora vai da ovulação até a menstruação. As mudanças uterinas são determinadas pelos estrógenos e, sobretudo, pela progesterona, conhecida como hormônio da gravidez e secretada pelo corpo lúteo. O corpo lúteo, pessoal, é a porção restante, né, a porção final do folículo que é expulso do ovário. Se o óvulo não for fecundado, ocorre uma queda no nível de progesterona, causando a eliminação do endométrio com o rompimento de vasos sanguíneos. Essa eliminação ocorre através da vagina para o exterior, que é a menstruação. Observe então esse gráfico. Ele está mostrando um ciclo menstrual de 28 dias. No meio do ciclo ocorre a liberação do óvulo maduro. A eliminação do endométrio, né, a menstruação, ela vai ocorrer no final desse período, caso não haja fecundação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gestação, ou também chamada de gravidez. A gestação é o nome que se dá à sequência de eventos que inclui a fertilização, né, a fecundação, o encontro dos gametas, né, a implantação do embrião no útero e o crescimento embrionário e fetal, terminando com o nascimento cerca de 40 semanas mais tarde, tendo como base o primeiro dia da última menstruação. A fertilização, ou também chamada de fecundação, é a união do espermatozoide com o óvulo e normalmente ocorre nas trompas de Falópio entre 12 e 24 horas após a ovulação. Quando um espermatozoide penetra num óvulo, ocorre a união entre os núcleos das duas células, cada uma com 23 cromossomos, né? O óvulo com 23 cromossomos, os espermatozoides com 23 cromossomos, para que se forme uma célula chamada de óvulo fertilizado ou de zigoto. E o zigoto, sim, terá 46 cromossomos. Durante o período de desenvolvimento do ovo, até a 8ª semana, o ser humano é chamado de embrião. Nos meses seguintes de desenvolvimento, ele passa a ser chamado de feto. No final do desenvolvimento embrionário, até o final do 3º mês, forma-se um órgão anexo à gestação chamado de placenta, que vai permitir a troca de nutrientes e resíduos entre o feto e a mãe, além de secretar hormônios para a manutenção da gestação. O cordão umbilical consiste de artérias umbilicais e também da veia umbilical, que liga o feto até a placenta. Ao final do 3º mês, o feto ocupa a maior parte da cavidade pélvica, estendendo-se até a cavidade abdominal, deslocando o estômago e os intestinos e causando a elevação do diafragma e o aumento da caixa torácica. Além das mudanças anatômicas da gravidez, também ocorrem mudanças fisiológicas, como aumento do batimento cardíaco devido ao aumento do fluxo sanguíneo entre o feto e a mãe, aumento da função pulmonar, decréscimo das atividades intestinais, pode ocasionar náuseas, vômitos, uma pressão contra a bexiga urinária, então a grávida tem bastante vontade de fazer xixi, né? Faz xixi com mais frequência. E, pessoal, o ramo da medicina que lida com a gestação, o parto e o período imediatamente após o parto, a gente chama de obstetrícia, né? E o médico, então, é o médico obstetra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gêmeos. Chama-se gêmeos 2 ou mais irmãos que nascem no nascimento múltiplo, ou seja, de uma mesma gestação da mãe, podendo ser idênticos ou não. Apesar de não haver uma estatística precisa, estima-se que uma em cada 85 gravidezes é gemelar, ou seja, é de gêmeos. Existem algumas maneiras, né, da gente classificar essa gravidez gemelar. Então, podem ser gêmeos idênticos, gêmeos bivitelinos ou gêmeos siameses.
Os gêmeos idênticos, ou também chamados de univitelinos, eles são mais raros que os chamados gêmeos fraternos ou bivitelinos, porque eles são resultado da fecundação de apenas um óvulo. Por serem fruto do mesmo zigoto, os gêmeos idênticos apresentam o mesmo genoma, ou seja, o mesmo patrimônio genético, as mesmas características genéticas, e por essa razão possuem o mesmo sexo e características físicas semelhantes. Eles desenvolvem-se a partir de um único óvulo fecundado, que se divide em um estágio de crescimento. Eles apresentam exatamente o mesmo material genético e têm sempre o mesmo sexo. Então, pessoal, gêmeos idênticos, ou também chamados de univitelinos, estamos falando de um óvulo fecundado por um espermatozoide. E agora sobre os gêmeos fraternos, ou também chamados de gêmeos bivitelinos. Eles são gerados a partir da maturação e da liberação independente de 2 óvulos. E eles são fertilizados por 2 espermatozoides diferentes. Eles têm a mesma idade e se implantam no útero ao mesmo tempo, porém são tão diferentes geneticamente quanto quaisquer outros irmãos. Eles podem ou não ter o mesmo sexo. Então, quando a gente está falando de gêmeos fraternos ou bivitelinos, nós estamos falando que terão 2 óvulos. Esses 2 óvulos serão fecundados por 2 espermatozoides diferentes. E no caso dos gêmeos unidos, ou também chamados de gêmeos siameses ou até chifópagos, é justamente o assunto do nosso trabalho, né? Vocês vão aprender muito mais sobre esse assunto ao fazer o trabalho. Então, eles ocorrem quando o zigoto ele é dividido de maneira incompleta lá nas suas fases iniciais. Esses gêmeos siameses, eles podem ser unidos pelo tórax, eles podem ser unidos pelas costas ou eles podem ser unidos pelo crânio, tá? Pessoal, para a aula de hoje, sem tarefa, ok? Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!